Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você aqui na Fonte TV e hoje nós vamos conversar sobre a fé em debate. Hoje sobre o versículo da Bíblia que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, tudo que a gente faz contra ele ou que a gente adere, coloca de adereço e por aí vai, tem que refletir a ele sim ou não. Foi até engraçado porque essa semana eu trouxe um geriatra aqui que ele usou essa expressão médico, dizendo, olha, o corpo é templo do Espírito Santo, tem que se cuidar. Enfim, vou conversar sobre esse tema, mas à luz da fé, à luz da Bíblia. Estou recebendo aqui hoje o pastor da Fonte da Vida de Jovens, do Ministério Atitude Breno Cardoso. Também recebo o pastor Rodrigo Dias, da Igreja Batista Renascer, e o pastor Gilberto Faria, da Igreja Sal da Terra. Um debate muito interessante, que eu vou conversar com os meus convidados daqui a um minuto. Não sai daí não, tá? Bom, como eu disse, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o corpo ser templo do Espírito Santo e procurar fazer adereços, tatuagem, piercing, por aí vai, para transformar o corpo naquilo que a pessoa acha que deve transformar. Mas causa polêmica não só nas igrejas, mas na sociedade também. Veja na matéria. Nas redes sociais, os apaixonados por tatuagem exibem com orgulho os desenhos que têm pelo corpo. Quem já fez mais de uma, garante que a prática se torna quase que um vício. Neste estúdio, em Goiânia, a arte é um negócio lucrativo que tem atraído cada dia mais clientes. Aqui, frases, nomes e dedicatórias são os desenhos que mais fazem sucesso na hora de tatuar. Os piercings também têm atraído mais adeptos. Tem de todos os tamanhos e para todos os gostos. Segundo o proprietário do local, nos últimos 10 anos, o tipo de público que procura a empresa mudou. Cresceu a quantidade de pessoas que procuram a tatuagem e também, a mudança do público veio pessoas que antigamente não faziam tatuagens, pessoas mais velhas, pessoas que têm trabalhos mais conservadores, hoje em dia passou a fazer tatuagem, né? Léo fez a primeira tatuagem aos 15 anos. Hoje ele já tem 70% do corpo coberto por figuras. O alargador também chama a atenção na aparência do jovem, que já se acostumou com o preconceito, que, segundo ele, ainda existe. Tá mais aceitável, mas ainda tem umas pessoas que não gostam muito, né? Aí eu não sei, vai ser só questão de tempo até ser aceitável completamente. O assunto tatuagem e piercing ainda divide a opinião da sociedade. Nas igrejas, o tema levanta ainda mais polêmica. Para alguns pastores, a prática não combina com o cristão e deve ser proibida, já que o corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser preservado. Por exemplo, a questão de roupa. Não é que exista um padrão de roupa, mas se o meu corpo é templo, é morada do Espírito Santo, eu não vou expor o meu corpo. Também a questão de tatuagem, de piercing, mas tudo aquilo que pode de alguma forma danificar o meu corpo, eu não devo fazer. A pastora Delma fala ainda sobre como o cristão deve preparar o corpo para ser morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, à medida que eu vou conhecendo a palavra, a minha alma, que a mente é o cérebro, ela vai sendo mudada, transformada, então eu vou tirando tudo aquilo que é padrão do mundo, vou colocando o padrão da palavra de Deus. E o corpo, ele vai se sujeitar à minha mente, a minha nova visão, que é de acordo com a palavra de Deus. Gersina, que é evangélica, proíbe a filha de fazer tatuagem. Ela conta que a família sempre foi tradicional em relação ao tema. Minha mãe, meu pai, meus pais, né, no geral, nunca aceitaram. E nós também, nós nunca tivemos essa vontade de pôr piercing, fazer tatuagem no corpo. Nós nunca tivemos essa vontade. Então eu creio que deve ser influência já dos meus pais. Além de obedecer à mãe,
Vanessa conta que nunca teve vontade de ter desenhos pelo corpo, mas respeita quem tem tatuagem. Eu nunca cheguei a pedir os meus pais para fazer uma tatuagem ou colocar um piercing, mesmo já tendo vontade de colocar o piercing. A tatuagem eu nunca tive, mas assim, eu nunca cheguei a pedir, mas eu sempre soube da opinião deles, né? Mas tenho vários amigos, parentes que têm tatuagem, que têm piercing. Para este pastor, não há problema em usar brincos ou tatuagens, desde que haja responsabilidade na hora de escolher os desenhos. Uma vez que a pessoa ela tem esse entendimento de que seu corpo é templo do Espírito Santo, ela pode sim fazer uma tatuagem. No entanto, acho que o papel da igreja, né, e nós como pastores, nós não devemos simplesmente julgar e dizer, olha, isso é certo ou errado. Nós devemos orientar. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui mais uma vez o pastor Breno Cardoso, que é pastor lá coordenador do Atitude, da Igreja Fonte da Vida, e apresenta o Atitude na TV aqui aos sábados. Estou recebendo o pastor Rodrigo Dias, da Igreja Batista Renascer, e o pastor Gilberto Faria, da Igreja Sal da Terra. Ambos, aliás, os três, trabalham com jovens nos seus templos, nas suas igrejas. E eu vou começar lá do outro lado, sentido anti-horário, com o pastor Gilberto, para que ele me explique essa frase do apóstolo de São Paulo, apóstolo: o corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu entendo que essa palavra do apóstolo Paulo, ela também encontra um complemento no que Pedro disse, quando ele disse que essa construção, nós somos pedras nessa construção daquilo que de fato vai ser a morada do Senhor. Então nós somos esse templo, somos essa morada. Deus não habita coisa, Deus habita gente, Deus usa gente. E é claro que essa casa ela tem toda uma preparação. A única coisa que eu fico imaginando é porque eu vejo a figura de Jesus quando ele entra no templo, e o que mais chocou Jesus não foi o adereço externo. Eu acho que a gente tem também que ter essa perspectiva, porque o que de fato irritou Jesus foi o que acontecia por dentro. Ele não estava ali irritado com a fachada, com aquilo que era a configuração externa, mas o comércio que acontecia dentro desse templo. Então, usando essa metáfora de Paulo, que nós somos esse templo do Espírito e que o Espírito habita em nós, talvez o que mais caracteriza uma casa como casa santa de Deus é muito mais aquilo que são seus processos internos, seus motivos, suas disposições, seu conjunto de princípios e valores, do que essa coisa externa, apesar que uma coisa está ligada à outra, né? Olha, o pastor Gilberto, eu vou passando para o pastor Rodrigo também, os dois ficam à vontade de responder. E aí, como é que entra esse negócio de marcar o corpo? Fazer tatuagem, tem gente que faz tatuagem. Eu conheço até pastor que tem tatuagem para tudo quanto é lado, e feito depois que virou pastor, não é conversa. E aí, como é que fica isso, pastor? Então, depois o pessoal pode colocar, eu não quero ser assim evasivo, mas existem muitos aspectos subjetivos implicados nisso, né? A gente é pelo equilíbrio, sinceramente, para não fugir daquilo que é a nossa posição, até para todo mundo em casa e aqui ter um panorama, a gente é pelo equilíbrio. Nós não somos do radicalismo, mas também não somos dessa apologia anarquista. O texto que nos assusta com relação a isso é aquele de Levítico 19, né? Quando fala dessa marcação do corpo. Aquilo ali, em primeiro lugar, não era uma coisa simplesmente estética. O problema, às vezes, é que a igreja tem um grande desafio hoje de não tornar relativo aquilo que é absoluto e nem tornar absoluto aquilo que é relativo. Isso é um desafio que nós temos. Nessa classificação de santo e profano, isso é complicado, porque senão a gente corre o risco de transformar o cristianismo numa segregação, num sectarismo. Ao mesmo tempo, nós não podemos ser coniventes com a libertinagem. Então, por medo da libertinagem, às vezes a gente não ensina a liberdade, principalmente com jovem. E se a gente não ensina a liberdade, porque dá mais trabalho ensinar a liberdade do que a regra, do que a lei. Com relação a essa marcação de corpo lá, a gente entende que aquilo era um ritual. Tanto que o versículo anterior, que muita gente não considera, ele fala do corte de cabelo e de aparar a barba. E isso a gente não aplica, porque isso a gente relativiza. Enquanto que a marcação da tatuagem estética,
a gente traz uma outra conotação. Entra naquele negócio do gosto, né? O pessoal fala assim, eu não gosto do rock and roll, então rock and roll é do diabo. É a demonização. Exatamente, mas na verdade é o gosto, né? A pessoa então, daqui a pouco quem não gosta de sertanejo vai falar também que esse sertanejo universitário é do diabo, poxa vida. Pastor Rodrigo, pegando esse texto que o pastor Gilberto falou sobre Levítico, que fala, não devemos marcar o corpo e tudo mais, a gente sabe que teologicamente tem muito mais a ver com a adoração a deuses profanos naquela época, ou mesmo porque os escravos eram marcados naquela época também, e o Senhor deveria ser só o nosso Deus, mas tem gente que traz isso para o sentido literal, não pode e pronto, acabou. Como é que o senhor vê isso? A gente tem que ter muito cuidado com a demonização, como o pastor Gilberto falou, né? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, eu também não posso ser levado por elas. Eu acho que o grande problema hoje é a questão da independência. As pessoas querem ser independentes. Então, os filhos, um pinguinho de gente ainda, adolescente, já não querem submeter aos pais. Muitas vezes na igreja, pessoas adultas não querem submeter aos líderes. E a questão da tatuagem, eu acho que vai muito mais de uma decisão, muitas vezes impensada das pessoas. Nós também não somos contra a questão da tatuagem. A pessoa é livre para escrever no corpo dela o que ela quiser. Desde que isso glorifique a Deus. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Quer façais tatuagem? Se glorificar a Deus, se estiver debaixo de obediência aos pais, debaixo do consentimento da sua liderança, se o que foi escrito no corpo glorificar a Deus, o problema é que muita gente tatua símbolos que não entende o que esse símbolo significa. Muitas pessoas tatuam dragões, seres diferentes, que tem uma simbologia tribais por trás. Exatamente. O problema é fazer por se sentir independente, eu quero, eu que mando na minha vida, e fazer algo que vai gerar um dano na sua própria vida. Mas nós também não dizemos assim, não somos contra. Nós somos contra a questão da intenção do coração, do posicionamento. Pastor Breno, se a gente partir por esse raciocínio que, por causa do corpo, que o corpo é o templo do Espírito Santo, então tudo que eu faço que faz mal para o meu corpo é pecado. Isso vai desde beber bebida alcoólica até refrigerante demais, ou não? Exatamente. O templo do Espírito Santo, esse texto fala, ele usa essa figura porque a continuação dele fala porque o Espírito Santo habita em vós. Então, o nosso corpo é o lugar da morada do Espírito Santo. Literalmente, o texto fala isso, que o nosso corpo é o lugar de morada. Então, deve ser um ambiente agradável ao Espírito Santo, de uma maneira geral, né? O pastor estava falando sobre a questão do texto de Levítico. O próprio texto Levítico fala que para não fazer cortes de acordo com os mortos, né? Quer dizer, é claro a questão de um ritual. Então, muitas vezes a gente pega e interpreta as coisas ao pé da letra e se transforma numa lei, né? Aquilo ali. Então, a gente precisa saber o que a gente faz, a intenção. Na verdade, o que interessa a Deus é a intenção de cada situação. Pastor Breno, mas a realidade é que hoje tem muita igreja que põe regra, que fala que não deve, não pode e de jeito nenhum, e às vezes é motivo até de exclusão, a gente sabe disso, excomungação, por parte, por exemplo, de denominações católicas, isso acontece, tem padre que é liberal, mas tem padre que é rígido, tem pastor que é liberal, mas tem pastor que é rígido. A realidade é essa. Onde é que esse povo tira, então, que é pecado, que não pode? Aí, deputado, é justamente na interpretação do texto ao pé da letra, transformando algo em lei, algo que precisa ter uma revelação, algo que precisa ter, como o pastor falou, uma liberdade. Né? Então, você pega as coisas ao pé da letra e começa a transformar doutrinas. Nós, por exemplo, da Fonte da Vida, não temos esse entendimento. A gente não acredita que... a gente não impõe regras para as pessoas, até porque quem convence do que é certo e do que é errado, a gente sempre aprendeu isso, é o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que convence o homem do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Não é o pastor, não é a imposição de regras, não é a imposição de doutrina que vai convencer as pessoas. Por exemplo, nessa questão de tatuagem, se o jovem que está assistindo a gente agora, ele por exemplo, é menor de idade, o principal conselho que eu acho é que deve ver o que os pais acham, o que a família acha, o que o pai acha de fazer uma tatuagem, não é verdade? Eu acho que isso aí é o principal. E ver o que por exemplo, aquela tatuagem ali simboliza o quê? Significa o quê?
significa um ritual, significa algo que não agrada a Deus, significa uma adoração a Deus, sei lá, isso aí, então isso não agrada a Deus, não convém a Deus. Agora, se é algo simples, se é algo da idade mesmo, porque cada idade tem a sua, né, tem a sua necessidade, tem a sua forma de pensar, do jovem, é algo da idade, consulta os pais. O que o pai acha daquilo? Se a gente viu na reportagem uma mãe falando. Que não concorda de jeito nenhum. Que não concordava. O pastor Gilberto, pegando até um pouquinho que o pastor Breno está falando aqui, sobre tatuagem, sobre questão da idade, o grande problema do jovem é que ele geralmente não pensa no futuro, ele só pensa no presente. Esse é o grande problema dele em todos os sentidos, né? Só quer saber do prazer presente, do momento, e esquece que tem uma consequência futura. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala muito de tatuagem, a pessoa me procura como pastor, fala assim, eu estou querendo fazer uma tatuagem, pessoal mais novo. Eu falo, olha, direito seu, você gosta, faça, mas vou dar um conselho para você. Vai chegar um dia que você vai sentar na frente de um sogro, vai chegar um dia que você vai sentar na frente de um patrão, vai chegar um dia que você vai... E querendo ou não, tem muita gente que tem preconceito com isso. Estou errado, pastor? De jeito algum, de modo algum. Esse desprezo, né, pela implicação que é. Então, por exemplo, ninguém considera que dói. Exatamente, outro motivo, né? Tatuagem dói muito, né? Até eu li isso num blog de um pastor amigo nosso. E segundo, vai ficar para sempre. Aquilo para tirar. Hoje há uma indústria aí também funcionando, exatamente usando esse filão de gente que fez tatuagem, se arrependeu. Então agora essa indústria de consertar tatuagem, de tirar laser, mas fica uma cicatriz. Não, minha esposa é dermatologista. Dói para tirar e fica uma cicatriz. Fica uma cicatriz. Deixar bem claro isso. Ou então você tem que fazer alguma coisa por cima. Então o cara vai lá e tatua, por exemplo, o nome da namorada. Aí esse namoro não dá certo, né? Como é que fica, então por isso que a gente não faz essa apologia. Apesar de que a gente considera que a tatu, né, o piercing, hoje é um traço cultural. E nós não podemos demonizar essa cultura, né? E é isso que a gente entende. Porque senão a gente demoniza também outras modificações corporais. A gente devia demonizar, por exemplo, o implante de prótese de silicone, que é uma modificação corporal. A gente deveria demonizar qualquer cirurgia plástica, a lipoaspiração, né? E tantas outras. Então isso é modificação corporal. Então a gente não acredita que isso afeta diretamente. Mas como todos falaram na mesa, é o motivo, é o espírito. É a intenção. E aí considerar a implicação e a importância do que está sendo feito. Né? É isso que a gente tenta ensinar. Bom, pastor Rodrigo, deixa eu continuar insistindo nisso aqui. Tem uma regra na teologia que diz que texto sem contexto é pretexto, né? É uma regra teológica disso aí. E tem muita gente que pega os textos da Bíblia e interpreta da forma como quer e chega lá no templo, chega na moçada, chega na igreja e fala, a regra é essa e pronto, acabou. Será que o pessoal está esquecendo de uma frase do apóstolo Paulo que diz que o evangelho é simples? O evangelho ele é tão simples e as pessoas acabam querendo complicar ele, muitas vezes em virtude dos seus próprios interesses. Mas não é essa complicação que está afastando a moçada da igreja, não, pastor? Eu acho que não é a complicação, não. Hoje nós temos em Goiânia igrejas excepcionais, ministérios com programações bacanas, né, dinâmicos, ministérios dinâmicos, não é isso não. Eu acredito que o que tem afastado muitos jovens da igreja hoje é essa própria vontade de ser independente até de Deus, né? Questão da tatuagem, a vida é minha, o corpo é meu, ninguém manda em mim. Você vê uma moçada aí de 15, 16 anos aí que já está independente, já faz o que quer, já não obedece os pais, sai na hora que quer, chega na hora que quer e os pais perderam o controle, não é isso. Nós temos assim ministérios que são mais rígidos com relação a isso, porque é a interpretação que esses líderes têm com relação à tatuagem. O conselho que eu sempre dou é o seguinte, a pessoa quer fazer algo e está numa igreja ou num ministério e a pessoa não está feliz ali, nós temos a liberdade de mudar. Então tem a Fonte da Vida, que tem essa mentalidade aberta, tem a Igreja Batista Renascer, tem a Igreja Sal da Terra, nós temos igrejas assim. Então se a pessoa não está satisfeita, ela pode mudar, ela tem esse livre-arbítrio. Mas se ela quer continuar naquele ministério, naquela igreja, debaixo da liderança e autoridade daqueles líderes, ela tem que honrar o posicionamento desses líderes. É uma questão de obediência e submissão, né? Então, assim, é uma questão de decisão. O que a pessoa quer? Não, quero continuar aqui. Então, continuar num lugar
se opondo, sendo um crítico, sendo um rebelde, não vai dar certo. Ela vai atrair um problema para a vida dela. Vai dar certo para ela, não vai dar certo para a igreja. Exatamente, conflitos. Fique à vontade, pastor. Eu acredito assim que nessa questão, eu costumo classificar essa geração como a geração mais perversa que já andou sobre a terra. Talvez não a mais rebelde. Perversa por quê? Porque é uma geração que não se opõe veementemente a praticamente nada. Mas é uma geração que perverte o valor de tudo. Parece que a gente se especializou ao longo do tempo a fazer isso. A gente não consegue extinguir ou combater a igreja, mas a gente perverte o sentido do que é a igreja. A gente não ataca a família, mas a gente perverte o que é o sentido da família. Então eu entendo ótima assim, definição. Que essa geração ela precisa de referência. Né? É por isso que é tão difícil ensinar a liberdade, é mais fácil ensinar a regra. Porque quando você oferece a regra, você oferece um manual e a contravenção é punida e ponto. Você se isenta disso. Agora, para ensinar a liberdade só vai ser vista naquilo que ela é vivida. Então eles vão precisar olhar para nós, eles vão precisar ver como a gente lida com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, para entender e discernir então o limite. Acho que a grande dificuldade é essa, é a tirania do prazer e da conveniência, com tanto acesso à informação. Outra característica, outra marca dessa geração, sabe pouco de tudo, mas não sabe muito de nada, porque é muita informação de internet, de rede social, mas não tem profundidade, é superficial. Então é essa coisa especulativa, essa cogitação constante, por isso essa coisa que o pastor falou. O cara está numa igreja hoje, não está satisfeito por isso, por aquilo, o cara está numa relação, não está satisfeito por isso, por aquilo, porque ele está vendo, entre aspas, um mundo de possibilidades, todas elas ilusivas, sem consistência. Antigamente a gente tinha alguns padrões mais definidos, alguns referenciais mais definidos, até de família. Uhum. Partindo desse raciocínio, pastor Breno, até vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho pertinente. Nós somos essa geração de 40 anos para baixo aqui, os jovens, né? Apesar que hoje a legislação brasileira diz que jovem até 29 anos, só a partir de 30 dá jovem mais, né? Ou seja, nos tiraram dessa juventude. Mas tudo bem, vamos voltando aqui para o raciocínio. Essa geração de jovens hoje são filhos de pais divorciados. Pesquisa, não sou eu que estou falando, é pesquisa, 60% dos pais dessa geração são divorciados. Né? Ou seja, querendo ou não, está faltando exemplo dentro de casa de bons casamentos. Né? Ou bons casamentos que deram certos, vamos dizer assim. Então, não só nisso, está faltando referência para essa turma, e onde eles vão buscar essa referência? O que acontece, deputado? Quando a primeira referência é de casa. Então, quando essa referência não existe em casa, até porque quando há separação, o convívio com o pai diminui, já não é um exemplo, porque já houve ali um problema dentro da própria família. Ninguém separa porque quer, né? Exatamente, alguma coisa aconteceu. Então, já não tem essa referência em casa, então a geração vai procurar referência em algum lugar. Aí é onde que a igreja precisa entrar, aonde os líderes precisam entrar, precisam ser referenciais, para que essa própria geração que está sem referência possa se espelhar, possa encontrar ali alguém que possa ser um referencial de casamento, de família, como pessoa, como princípios, de uma maneira geral, né? Então, essa importância hoje, a igreja hoje tem uma importância tremenda nessa questão aí. Então, o pastor estava falando, a questão hoje a questão da pessoa focar, né? Por exemplo, outra coisa, você falando, eu lembrei, o entretenimento hoje nunca foi tão grande como na nossa geração, né? Então, é muito entretenimento, muita coisa para gastar, para a pessoa gastar o seu tempo ali, né? Ao invés de buscar algo mais sólido, de buscar Deus, de ter a sua própria experiência. Essa questão de TV a cabo, né? Hoje TV a cabo, não é a cabo, eu estou falando a cabo, mas nem existe para quase TV a cabo mais. TV fechada, comercializada e tal, que você paga mensalmente. Você tem uma variedade de programação que, se deixar a pessoa senta 5 horas da tarde no sofá, só sai 10 horas da noite. Porque ela vai mudando de canal, vai mudando de... É o que acontece nos Estados Unidos, né? Aliás, nós temos uma tendência a importar cultura americana que não é brincadeira, né? Então, lá nos Estados Unidos, você tem 900 canais de televisão, ou seja,
né? Faz o cara ficar, inclusive, gordo, né? Sentar, comer, ficar assistindo, por aí vai. Esse entretenimento influencia o corpo do Espírito Santo de forma negativa, pastor? É porque se a pessoa, como o senhor falou, se ela quiser, ela vai embora e não dá espaço para outra coisa. Se enche ali, às vezes, de muitas coisas que não edificam em nada, né? Então, ela está preenchendo o tempo dela, está preenchendo, mas está preenchendo com algo que não edifica, né? O tempo está ficando vazio, o tempo do Espírito Santo, porque está enchendo com coisas que não edificam. Então, é preciso tomar cuidado com isso também, é preciso tomar cuidado com o entretenimento. Fica à vontade, pastor. Assim, a realidade, assim, como líder de jovens, eu vejo que há um vazio muito grande na juventude de hoje. Então, assim, esse desejo da tatuagem, do piercing, essa vontade de ser diferente, nada mais é que um desejo de ser aprovado. Aprovado no seu vínculo de amizade, ser aprovado na escola, na faculdade. Então, nós devemos, assim, ser muito cautelosos com essa questão de um posicionamento muito rígido, porque nós devemos amar essa moçada, nós devemos apoiá-los. Nós estamos falando de jovens que os pais se separaram, nós estamos falando de jovens que não tiveram referencial dentro de casa. Já vieram marcados para a igreja. Nós estamos falando de jovens que vieram tatuados na sua alma, sua alma veio ferida. Então, por que ele quer se tatuar? Por que ele quer beber? Por que ele quer ser diferente? É a necessidade de ser aceito, a necessidade da aprovação, a necessidade de ser amado, a necessidade de receber elogios. Então, a gente tem que entender isso, né? Que o que deve de fato ser tratado nesses jovens, você pai que está assistindo esse programa, o seu filho precisa ser amado, o seu filho precisa te ouvir, o seu filho precisa de trocar uma ideia com você, o seu filho precisa de tempo com você. A gente é tão corrido, trabalho, faculdade, isso e aquilo, e às vezes os filhos estão sendo criados pela internet, pela televisão, como o deputado acabou de falar. Fica na frente da televisão o tempo todo assistindo o quê? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E muitas vezes ele está assistindo o quê? Ele tá vazio, ele está carente de algo. Exatamente, ele está assistindo muita coisa que vai prejudicar ele, na verdade. Então, eu acho assim que a tatuagem, o piercing, é o que é menos importante, do meu ponto de vista. Por isso que nós não somos radicais. Porque esses jovens estão precisando de algo dentro deles, né? Eu acho que tem coisas mais importantes que a igreja precisa ensinar do que colocar regras. Exatamente. Né, falar que não pode isso, não pode aquilo. Tem coisas mais importantes. Ensina a pessoa a buscar Deus, ensina a pessoa a ter uma vida com Deus, ter consagração. Que o próprio Espírito Santo vai convencer ela do caminho certo. Por falar nisso, pastor Gilberto, por que a moçada ainda tem uma certa dificuldade? Melhorou demais, porque eu lembro que na minha época era só eu que falava isso, assim, pelo menos na escola e tal, em ser santo, casar virgem, né, ter postura, eu vou para a festa, mas não preciso beber, não preciso me drogar. Por que tem ainda essa dificuldade? Tem a ver com aceitação? Eu acho que, de novo, é complexo, né? Mas eu acredito que a tirania do prazer, né? Essa coisa da geração fast food, né? Nós não comida temos, ruim, né? rápida. Rápida, né? E que satisfaz, né? Por mais que faça mal. Mas, então, nós não queremos viver processo, a gente quer viver resultado, né? Então, a gente quer isso muito rápido. É por isso que, quando Paulo vai falar do discipulado, aquilo que ele fala em Romanos 12, a gente tem que levar em conta em tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque Paulo não fala de um enquadramento comportamental, ele fala da transformação do entendimento. E nós corremos risco como igreja de enquadrar todo mundo e adestrar às vezes a nossa turma, a nossa galera, né? Pegar os jovens, e se você souber usar os clichês certos, e acionar e apertar os botões certos, e usar a troca certa com eles, você consegue tiranizar e adestrar. Sem, contudo, você ajusta o comportamento, mas você não transforma o entendimento. E aí você vai ter gente assim, que ainda procura relações pelos mesmos motivos, né? Nós estamos vivendo o tempo da relação virtual. Isso que está, assim, complicando a parada, porque todo mundo quer viver aquela mentira. O mundo virtual é uma grande mentira. Você não vê ninguém, você vê todo mundo postando foto de balada lá, mas você não vê ninguém postando foto de overdose, né? Você não vê ninguém postando foto do acidente que sofreu depois de sair chapado da balada. Então todo mundo vê aquele mundo lá e fala assim, fantástico, isso aqui é alegria. Todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo, todo mundo lindo. Arrumadinho. Porque ninguém tira foto final de festa também, né? Uma fotinha de perfil, né? Se não for legal do pescoço para baixo, tira só do pescoço para cima. Então todo mundo acha que aquilo lá é o fantástico mundo da alegria. E não é. E por que nós estamos vivendo isso? É essa coisa da gente não acreditar mais nos propósitos. Então toda vez que eu celebro um casamento de jovens, eu fico muito feliz.
Porque eu falo assim, essa fé de vocês nos inspira nessa época. Porque vocês ainda acreditam na família, num tempo em que todo mundo está acreditando só na conveniência. Perfeito. Eu vou ter que terminar o programa, apesar do programa estar muito bom, mas antes eu quero que o pastor Gilberto, além de fazer a consideração final, convide o pessoal de casa, a moçada, para estar junto lá na Sal da Terra. Fique à vontade, pastor. Então, primeiro agradecer pelo convite, né? É um privilégio, uma alegria a gente estar aqui e contem sempre conosco. E dizer que nós estamos ali, a igreja que hoje eu estou alocado, né? Pastoreando junto lá com o pastor Marcos, ali na 90, do setor sul. Nossos cultos são aos domingos, de manhã e à noite. E a gente tem um movimento, temos algumas outras congregações, um movimento, nós hoje temos um movimento Mosaico, que é um movimento para jovens. Eu coordeno Nova Cultura, que está integrado nessa plataforma do Mosaico, um movimento de jovens, uma pegada de relevância na sociedade. A gente quer incentivar o jovem a ser relevante na sociedade. Então, você pode conhecer a gente nas redes sociais, internet, página. Então, acessa aí Facebook, procura aí Sal da Terra GO que você vai nos encontrar. Perfeito. Pastor Rodrigo, da mesma forma, fica à vontade para convidar o pessoal para estar lá na Igreja Batista Renascer do meu amigo, pastor João Queiroz. Exatamente. Nós estamos ali na Avenida Goiás Norte, número 311. E que salão bonito, viu? Parabéns. Muito obrigado, deputado. E ali ao lado do shopping Goiás Center Modas, pertinho ali, você que mora na região ou que quer nos visitar, todo sábado, 20 horas, a gente tem um momento lá de muita intimidade com Deus, de busca pelo Espírito Santo. Uma galera muito massa que está te esperando lá, um pessoal muito receptivo, muito caloroso, muito amoroso. E eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom estar aqui falando sobre esse tema. Eu quero dizer para você, jovem, que está ouvindo, assistindo esse programa, o que Deus quer é encher sua alma, Ele quer encher o seu espírito. Você que está aí sentado no sofá, não sei como é que está a sua vida, mas Deus te colocou aí para assistir esse programa e te dizer que você é muito importante para Ele e Ele quer transformar radicalmente a sua vida e te fazer uma pessoa próspera e muito feliz. Pastor Breno Cardoso, Fonte da Vida, primeiro-ministro do Atitude. Manda ver o convite. Tá certo. Então, você que está aí do outro lado da tela, vou deixar o convite para vocês. Todo sábado às 19 horas, uma galera joia, legal, animada, feliz, se reúne ali na sede da Fonte da Vida. Fica em frente ao Campo do Goiás, do lado da Polícia Federal. Você pode participar com a gente do Ministério Atitude. 1 Pedro 2,9 é o texto do Ministério Atitude. Se você é uma geração eleita, você é uma nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a virtude daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Seja uma pessoa de bem, seja uma pessoa do bem, de princípios, de valores, de muito mais importante do que você ser uma pessoa cheia de regras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beleza, agradeço a participação de todos. Eu estou ficando por aqui não. Daqui 1 minuto eu volto com mais nossa gente para você. Não sai daí não, tá?